Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para Jesus abençoar e tocá-las, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma das crianças, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, 27º domingo do tempo comum, Jesus traz essa temática forte e muito importante. O grupo que está ali, adversário, vai fazer uma pergunta para embaraçar Jesus. Sabe o que pergunta, o que responde e tudo mais. É sobre o casamento. Agora, ou sobre a separação, o adultério. Jesus, à medida em que pergunta e eles respondem, que Moisés até deu a carta de divórcio, Jesus vai dizer: esse é um projeto humano. O sonho de Deus não era esse. Como eu acredito também que toda pessoa que casa na intenção de um projeto que vai dar certo. Só que às vezes alguém vai ao casamento com intenções, com motivações, com objetivos que nem sempre diz respeito ao sonho de Deus. Casa por interesse, casa com a profissão da pessoa, casa com a visão materialista. Então, o amor não é isso, porque o amor não se permite ser coisificado e nem quantitativamente valorizado, porque o amor é um valor, é uma força que impulsiona o coração, a mente, que dá razões à nossa existência, à nossa vida. Então Jesus vai dizer: olha, se Moisés deu a carta de divórcio, foi por causa da dureza do coração de vocês. Mas o ideal é que realmente aqueles que se casam se tornem uma só alma, um só coração, que a alegria de um seja a alegria do outro, a realização de um seja a realização do outro. E naquelas situações em que um casamento se dissolve, em que há uma separação, é também necessário chegar até o ponto de finalmente resolver, até partir para uma outra dimensão ou para um outro relacionamento. Naquele tempo, talvez não teria as orientações e os recursos que a igreja tem hoje. E muitas vezes as próprias lideranças, ou o senso comum, ou a herança histórica do preconceito fez com que algumas pessoas ficassem afastadas da comunhão, ficassem afastadas de ministérios e assim por diante. Hoje a igreja, ela convida você, se alguém, porque veio de uma separação, porque veio de uma realidade de um relacionamento que não deu certo, gente, isso é possível. Ninguém tem por certo o que vai ser com a sua vida até que não chegue ao fim. Então, tudo é possível. Como dizia Karl Marx, nada que é humano me é estranho. Então, não tem espaço no projeto de Deus só para aqueles que legalmente são perfeitos, porque isso não existe. Mas é importante, dado que eu faço parte de uma igreja,
eu posso me apresentar ao padre. Olha, padre, eu vinha de um casamento, meu casamento não deu mais certo, nós não estávamos mais sendo felizes. No entanto, eu até me afastei de receber a comunhão, mas eu gostaria de que, por esta confissão, pelo perdão dos pecados do Senhor, eu não quero fazer ruptura com Deus. A ruptura foi com aquele relacionamento que não deu mais certo, mas a minha ruptura com Deus, isso eu não queria jamais. Então, nada impede daquela pessoa realmente manter a sua comunhão com Deus, apesar de um relacionamento que não deu mais certo. E isso é resolvido pastoralmente, no aconselhamento, na confissão, porque somente como igreja e instituição, o pároco, o bispo, pode nos dar esta orientação e até mesmo a absolvição dos possíveis pecados. Importante é que a gente tenha o coração aberto, como coloca Jesus, acolher como uma criança. E somente a partir dali é que nós vamos entender que no coração do cristão não deve haver o orgulho ou qualquer pretensão, mas um coração que se abre à misericórdia é um coração que ama e serve. Bom domingo com missa, o Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo.